Quando eu era adolescente, eu jurava que se eu ganhasse mais de 10 mil reais, eu seria muito rico. Mas a verdade é que eu acho que 90% dos brasileiros pensam a mesma coisa. Se eu ganhar até 10 mil reais, a minha vida tá feita. E aí eu comecei a ganhar 10 mil reais por mês. E eu descobri que não. A gente está muito longe ainda de ter uma vida completamente estável, dependendo de alguns fatores. Se você for uma pessoa que não tem controle financeiro, ganhar 10 mil reais só vai te trazer mais problema ao invés de trazer mais solução. Existe uma ideia muito comum, né? De que se você ganha até 10 mil reais, você tem uma qualidade de vida muito maior. E é um fato que, se for comparar com a média do Brasil, ganhar 10 mil reais, com toda certeza, é muito melhor do que estar num trabalho CLT ganhando 2.500 no máximo, né? Tem gente que tira até menos do que isso. Mas acontece que se você não tem uma organização financeira, você passa a ganhar mais, mas a gastar muito mais. Então, problemas financeiros que você tinha, que antes se tratava de 200, 300 reais, passa a ser de 1.000, 1.500 reais, sabe? Então, assim, do nada você precisa ali de 1.000 reais para resolver alguma situação, sabe? E quando eu comecei a olhar de fato para minha vida financeira, eu percebi alguns padrões. Eu sempre fui uma criança muito pobre, então eu não tive certos luxos que geralmente uma criança ou um adolescente tem. De ir numa hamburgueria, de passear no shopping, de comprar uma roupa cara, né, uma roupa de marca, um tênis de marca. Nem que fosse somente às vezes, eu não tinha essas coisas. Então, quando eu passei a ganhar mais, eu preferia viver momentos do que fazer certos investimentos, poupar dinheiro. Então, o que que acontecia? Eu pegava dinheiro, a primeira coisa que eu pensava, o que que eu quero fazer? Então, eu não conseguia ter um controle dos meus desejos, né? Se eu queria, eu tivesse dinheiro, eu pagava, simples assim. E eu achava que isso era liberdade, né? Você fazer o que você quer na hora que você quiser. Mas a verdade é que isso só te torna escravo dos seus próprios desejos, né? Então eu gastava com shopping, com comprar roupa, ir pro bar com os amigos. Nossa, quando a bebida começou a entrar na minha vida com mais frequência, e aí piorou tudo, porque a bebida ela traz o desequilíbrio, né? Então você passa a gastar mais, porque você quer mais daquilo, daquele momento que a bebida está proporcionando para você. Então você acaba refém, né, dos seus próprios desejos. Então, muitas vezes eu, por exemplo, não tinha uma máquina de lavar, mas em compensação, quando eu saía, eu gastava 500, 800 reais. Eu poderia ter comprado uma máquina de lavar, sabe? Muitas vezes, se eu tivesse poupado, eu teria condições de ter um carro. Hoje em dia eu não tenho um carro, apesar de ganhar 10 mil reais. Eu não tenho um carro, por exemplo. Agora que eu tô conseguindo de fato comprar coisas para casa, então apesar de eu ter criado um pouco mais de consciência, eu ainda cometo muitos erros e tô tentando fazer de tudo para evitar que esses erros virem um ciclo eterno na minha vida, né? Então não adianta você querer ganhar mais se você não tem organização financeira. Você precisa primeiro aprender a ter organização financeira antes de querer ganhar mais. Então, se você está almejando ganhar aí seus 10 mil reais, mas você é totalmente desorganizado, comece de agora, sabe? Comece no valor que você tem. Eu não estou falando para você guardar dinheiro, investir. Eu sei que às vezes com 2 mil reais isso é impossível. Mas pelo menos saiba no que você gasta. O que, por exemplo, se você tivesse 1.000 reais sobrando, o que você faria? Você ia sair para beber com os amigos? Ou você ia comprar um monte de sapato, um monte de roupa? O que você faria? Não significa que tirar lazer seja ruim. O que não pode é ser de forma exagerada, porque você passa a ser refém disso, né? De querer sempre
tá vivendo bons momentos, momentos com seus amigos e etc. Quando eu percebi que era somente isso que faltava na minha vida, não faltava eu ganhar mais dinheiro, faltava eu me organizar. Claro, hoje em dia, o meu custo de vida ele aumentou, né? Eu moro junto com a minha namorada e assim, o meu salário ele cobre o nosso custo de vida de duas pessoas. Então, consequentemente, se fosse só eu ganhando 10 mil reais, ficaria muito viável, sobraria dinheiro de forma muito tranquila. Mas como é eu e ela, e a gente se dá alguns luxos, então a gente sai para restaurante, a gente paga psicólogo, por exemplo, temos cartões de crédito. Então, essas coisas, elas acabam gerando ali um custo de vida maior, mas são luxos que a gente não abre mão. Então, Uber, por exemplo, a gente anda muito de Uber. Hoje em dia, a gente anda menos porque a gente não sai mais tanto. Antes a gente saía bastante, hoje em dia a gente já não sai tanto. Diminuímos também pedir iFood, delivery, que era uma coisa muito constante, e diminuímos na intenção justamente de poupar mais dinheiro, né? Então, o que eu concluí? O dinheiro, ele melhora muito a nossa vida, com toda certeza. Mas se você não tem o controle sobre o dinheiro, ele passa a controlar você, porque você vira totalmente refém, sempre tentando conseguir mais e mais e mais, porque simplesmente você não consegue ter esse controle. E aqui nesse canal eu tô basicamente falando o que eu tô fazendo para reorganizar minha vida, né? Eu sou um jovem de quase 30 anos e o meu objetivo é conseguir organizar minha vida financeira, voltar a investir, que eu já investi antes, mas acabei gastando tudo. Então, se você quer acompanhar todo esse processo, eu não tô aqui pra te falar o que você tem que fazer. Eu tô basicamente falando o que eu tô fazendo e o que eu aprendi ao longo da minha vida. Às vezes eu vejo jovens de 20 a 25 anos tomando o mesmo rumo que eu tomei nessa mesma idade. E eu penso, nossa, eu poderia falar algo para mudar o rumo desse jovem, sabe? Não que eu não seja jovem, mas hoje em dia eu acabei colhendo o que eu plantei nesse período. E se você planta desorganização financeira, você colhe o caos. Então é isso, então fique à vontade para me seguir e deixar um like no vídeo se você gostou. E é isso, eu vou trazer mais vídeos. Eu tenho também um outro vídeo onde eu coloquei ali alguns pontos que eu tô fazendo para reorganizar minha vida, falando sobre planilhas e tudo mais. O objetivo do canal não é falar sobre finanças, mas sobre desenvolvimento em si, né? E como eu tô me desenvolvendo como um adulto mais funcional e convidando você a participar dessa evolução junto comigo. Então, muito obrigado.